Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa segunda-feira de carnaval. Tá aproveitando o seu carnaval aí, tá dando aquela descansada, aquela respirada com a família. Pois é, o Fluminense só volta a jogar quarta-feira contra o Vasco. O Carioca tá meio que parado, né? Só o Flamengo jogou, a partida atrasada no sábado. Mas, galera, o assunto no fim de semana foi a eliminação ontem do Brasil contra a Argentina no Sub-20, no pré-olímpico. O Brasil tá fora da Olimpíada de 2026, aliás, de 2024, em Paris, né, ainda esse ano, depois da derrota por 1-0 para a Argentina, com gol já na reta final do jogo. E aí, está chovendo críticas, a meu ver, justificadas, né, mais do que merecidas, e que a gente consegue entender por quê, sobre o treinador Ramon Menezes, né, o Ramon que não conseguiu dar um padrão a essa seleção, com bons valores, há uma unanimidade de que a seleção brasileira tinha até um elenco bom, né, ou pelo menos um elenco suficientemente bom para mostrar um futebol melhor. Não é nem tanto só sobre o resultado, mas também sobre o resultado. O Brasil está fora de uma Olimpíada depois de 20 anos e sendo apenas o campeão nas duas últimas edições. Conquistou medalha de ouro em 2016 e em 2020. E agora, 2024, está fora, não vai nem disputar. E aí, galera, choveram aquelas críticas sobre o Ramon, né? Mas uma, em especial, me chamou a atenção. Vamos dar uma olhadinha, claro, está todo mundo mais ou menos sabendo, que logo depois do jogo, está todo mundo meio pé da vida, e não seria diferente com o Pitbull. Olha o que o Felipe Melo postou. Notícia está aí na tela, Felipe Melo critica Ramon por barrar John Kennedy. Tá de sacanagem, disse o Felipe Melo. Né? Olha aqui um pedacinho do texto. Ele falou sobre a escolha por tirar John Kennedy do time. O que aconteceu? Ramon barrou John Kennedy do time titular, ele entrou no segundo tempo da derrota por 1-0 para a Argentina. Felipe Melo, companheiro de Fluminense, não poupou críticas ao treinador. Ele publicou um vídeo nos stories do Instagram. Se você não viu, vai ver agora. Se já viu, vamos rever juntos aqui a crítica do Felipe Melo ao Ramon. Olha só. O Felipe Melo está assistindo as entrevistas depois do jogo em casa, aparece primeiro o John Kennedy na entrevista, e ele começa a falar em cima da entrevista. Olha aí. Tranquilo, meu garoto, tranquilo. Você não tem culpa se o treinador tirou o melhor da competição do jogo, do principal jogo. Colocar o cara no segundo tempo, tá de sacanagem, brincando com... Tranquilo, meu garoto. Valeu, valeu. Bom, deu para entender, né? Então o Felipe Melo criticou o Ramon, dizendo para ele, para o John Kennedy, você não tem culpa se o treinador tirou o melhor jogador da competição na final. Bom, primeiro, vamos lá, né? Com toda a defesa que eu faço do John Kennedy, eu só acho que foi o número 1 do John Kennedy aqui entre todo mundo que está aqui. Né? Mas foi o melhor jogador da competição. Bom, era um dos destaques da competição. John Kennedy não fez uma grande competição como ninguém do Brasil fez. Ele teve altos e baixos, né? Fez gol, deu assistência, beleza. Mas grande destaque, aí já vai uma distânciazinha. O Brasil não fez nenhum jogo realmente excelente, nenhum jogo sequer muito bom. Sequer muito bom. Então, começa por aí. Mas ok, vamos considerar que o John Kennedy era destaque e era, a meu ver também, assim como o do Felipe Melo, de muita gente, um jogador que não podia ser barrado. Ainda mais no jogo decisivo. Né? Ele jogou tantas vezes ao lado do Endrick. Ontem começou a seleção brasileira jogando só com o Endrick, depois entrou o John Kennedy, já no segundo tempo, e o Endrick acabou, inclusive, sendo substituído mais tarde, antes do fim do jogo e tal, quando o Ramon começou a fazer as alterações para tentar reverter o resultado. O gol da Argentina já saiu aos 32 do segundo tempo, algo assim. Então, amigo, ali a vaca já tinha ido para o brejo. Mas vamos lá, sobre a crítica ao Ramon em relação ao John Kennedy. Eu concordo com ela. Estou de acordo. Acho que o John Kennedy não poderia ser reserva dessa seleção brasileira, ainda mais num jogo decisivo, num jogo final. E vou além. Acho que o John Kennedy tem cacife, tem caixa para ser titular da seleção brasileira, principal na Copa de 2026. Titular? Copa principal, da seleção principal? Sim, é isso que eu estou dizendo. Será? Não sei, não tenho certeza. Ainda temos até lá pouco mais de 2 anos e meio. Mas eu vejo o John Kennedy com potencial total para estar, no mínimo, entre os convocados e ir à Copa de 2026, com possibilidade até de ser titular. Isso posto, né, eu concordando com o Felipe Melo nessa crítica, eu quero só entender, quero fazer uma provocação e levantar a vocês uma
reflexão que me ocorreu assim que eu vi essa crítica do Felipe Melo. Por que essa crítica nunca é feita em relação ao Diniz? Por que no Fluminense, John Kennedy terminou o ano de 2023 sem ser titular absoluto, né? Sendo, ao contrário, reserva na campanha do Fluminense no Mundial de Clubes, onde foi, repito, reserva depois de ter sido o grande herói. O John Kennedy foi o grande herói do Fluminense na Libertadores. Ele foi o principal jogador do Fluminense na Libertadores. Eu acho que foram 2 jogadores principais na Libertadores. John Kennedy e Germán-Cano. No mesmo nível? No mesmo nível. Se tiver que fazer um desempate, olha, perigo o John Kennedy ser eleito como o principal jogador. Isso tudo para dizer que, na minha opinião, hoje o John Kennedy é o principal jogador do Fluminense para 2024. Ainda que, na minha opinião, em 2023 o Cano tenha conseguido dividir isso, talvez até para muita gente terá sido acima do John Kennedy, mas estou me referindo à Libertadores. Eu acho que só aconteceu o título da Libertadores por causa do John Kennedy. E alguém vai dizer, e também por causa do Germán-Cano. É verdade, eu concordo, podemos concordar nisso. São os dois realmente, os 2 grandes heróis, os 2 principais jogadores do Fluminense na conquista da glória eterna. Agora, claro, o gol do título, né, que fica muito marcado, e foi um senhor gol, foi do John Kennedy. Mas, gente, ele foi para o Mundial semanas depois e foi reserva, com um time cansado, com um time veterano, que sentiu o peso disso aí tudo na grande decisão contra o Manchester City. E vai começar 2024 como reserva. A expectativa entre todos nós, a não ser que o Diniz surpreenda, é que o John Kennedy hoje seja reserva. Vai voltar da seleção e será reserva do Keno. E aí eu pergunto, a crítica, o questionamento do Felipe Melo, que ele faz em relação ao Ramon, não vale para o Fernando Diniz? O moleque que decidiu a Libertadores não deveria ser titular? Não é uma coisa lógica que ele seja titular em 2024 no Fluminense? Ah, Ilan, mas ele ainda vai ser. Sim, mas já não foi no fim do ano passado. Depois disso tudo, ele já não foi no Mundial de Clubes. Ah, no lugar de quem? Não sei. Se vira. Mas tem que sair alguém. Esse problema de no lugar de quem é do Diniz. O que nós sabemos, o que todos nós já observamos, é que o Kennedy pede passagem e não pode mais ser reserva no Fluminense. Sobretudo, num time com média de idade tão alta. Então, além da utilidade técnica que ele tem, da eficiência ofensiva, da genialidade com a bola no pé dentro da área, da forma como esconde a bola, da forma como consegue girar em cima de um adversário, sem igual, sem paralelo hoje no futebol brasileiro. Além disso, ele contribui para baixar a média de idade nesse time que hoje tem 8 titulares. Gente, 8 titulares com 34 anos ou mais. Tá bom para vocês? Tem 3 jogadores do Fluminense hoje que puxam a média um pouquinho para baixo. André, Martinelli e John Arias. Nino saiu, que era outro jogador, nem tão jovem assim, mas que pelo menos era um jogador, claro, nesse cenário do Fluminense, um jovem que também contribuía para puxar um pouquinho mais para baixo. Hoje são 8 titulares acima dos 34 anos. Porque na zaga, o titular hoje é o Thiago Santos, ao lado do Felipe Melo. Né? O Fluminense contratou Renato Augusto, contratou Douglas Costa. Não vou voltar a falar da qualidade técnica desses jogadores, que é indiscutível. Mas o Diniz tem que refletir muito sobre isso. Na Libertadores mesmo, só para reforçar o que eu estou dizendo, o John Kennedy foi reserva na decisão, gente. Foi reserva na decisão. Se o Fluminense tivesse perdido a decisão para o Boca Juniors, haveria a crítica do Felipe Melo? Num vídeo depois, haveria a crítica de quem está criticando o Ramon agora? Repito, corretamente. Estão criticando corretamente. Eu apoio e endosso essas críticas em relação ao John Kennedy ter sido reserva. Mas ele foi reserva também na final da Libertadores. Ah, mas decidiu. Sim, decidiu. Ele entrou aos 34 do segundo tempo do jogo. E se não tivesse decidido? E se o Boca fizesse um gol aos 40 do segundo tempo, como fez a Argentina ontem? Sabe qual seria a crítica depois da Libertadores? Ou pelo menos acho que seria? Pô, mas ele botou o John Kennedy no banco e só entrou no fim do jogo. Né? Não deu tempo de resolver. Seria a mesma. Então estamos falando aqui de resultadismo. Algo que o próprio Diniz insiste em dizer, gente, não podemos analisar as coisas pelo resultado. Eu não analiso pelo resultado. John Kennedy foi reserva numa decisão de Libertadores e sim,
o Diniz acabou tendo um pouco de sorte, porque ele resolveu, mesmo entrando no fim. Poderia ter saído um gol do Boca. E a gente estaria até hoje e para o resto da vida lamentando o John Kennedy não ter sido titular. Foi ele que decidiu o confronto da semifinal, quando foi reserva de novo lá em Porto Alegre. Né? Depois de ter sido decisivo nas quartas de final contra o Olímpia, quando ele começou como titular pela primeira vez, nos 2 jogos, foi titular no Rio contra o Inter, o time não funcionou contra o Inter, ele como titular, no 4-2-4, e aí já foi reserva de novo lá em Porto Alegre. Entrou, e aí o time melhorou um pouco ali no fim do jogo, e se não sai aquele gol do John Kennedy contra o Internacional, que empatou a partida, não sairia nem o segundo. O Fluminense ia perder o jogo por 1-0. É previsão minha. Então ele foi decisivo já na semifinal. E aí o Diniz botou ele no banco de novo, né? Na decisão. Deu certo, mas ontem poderia ter dado também. John Kennedy, quando entrou ontem, se o Brasil tivesse feito um gol com ele, ninguém ia estar dizendo, mas ele barrou o principal jogo. Iam estar dizendo, o John Kennedy resolveu. Seria isso. Então estamos falando aqui de nuances, de resultadismo. O que o Ramon fez ontem é exatamente o que o Diniz fez na final da Libertadores. Então, se o Ramon está sendo criticado corretamente por todas as outras coisas, não apenas por esse fato, né, justificadamente, por que não se pode criticar o Diniz quando ele toma decisões erradas e escolhas como essa, que me parece que vão pautar 2024, quando o John Kennedy começa a temporada como reserva do Fluminense? É só sobre isso. Estou propondo essa reflexão, estou fazendo essa provocação. Galera, tem que pensar um pouco, né? Reconhecer o ótimo trabalho do Diniz, reconhecer que ele foi bem sucedido no ano passado, não impede ninguém de fazer críticas pontuais, justas, corretas e com boa fé em relação a escolhas que ele faz e a teimosia dele em relação, inclusive, a rejuvenescer o time. E nisso aí está diretamente ligado e incluído o craque John Kennedy, que, repito, não pode ser reserva do Fluminense em 2024. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se eu estou exagerando, se não. Mas principalmente, galera, deixa o like e se inscreve no canal. Avisa para todo mundo que não conhece aqui o canal Ilan FC. Estou começando o trabalho. Vim aqui gravar na segunda-feira de carnaval porque achei importante, relevante e para a gente poder se encontrar mais. Então avisa todo mundo, se inscreve, que é muito importante. Estamos aí a caminho dos 10 mil inscritos. Deixa o like e se você quiser apoiar o canal, tem aqui a chave Pix e o QR Code também. Tá bom, galera? Obrigado, um abraço, bom carnaval para todo mundo. Deixa o comentário.